Você já sentiu que Deus colocou um sonho gigante no seu coração, um chamado para fazer a diferença, mas ao olhar para a sua realidade financeira, tudo parece uma piada de mau gosto? Essa desconexão dolorosa entre a promessa espiritual que arde em sua alma e os boletos que se acumulam na sua mesa é uma das provas mais difíceis para quem vive pela fé. De um lado, a convicção de um propósito divino, a certeza de que você foi criado para algo maior. Do outro, o extrato bancário negativo, a porta de emprego que não se abre, o negócio que não decola, gerando uma pergunta silenciosa e angustiante. Senhor, será que eu ouvi errado? Essa dissonância pode minar a esperança, plantar a semente da dúvida e fazer você questionar não apenas o seu valor, mas o próprio cuidado de Deus sobre a sua vida. Essa luta interna é ainda mais solitária em um mundo que muitas vezes prega um evangelho superficial, onde a bênção é sinônimo de prosperidade material imediata. Você vê testemunhos de sucesso financeiro e se pergunta o que há de errado com a sua jornada, alimentando um sentimento de culpa e inadequação. A vergonha de não vencer financeiramente te isola, te impede de compartilhar suas verdadeiras batalhas. Mas e se eu te dissesse que essa escassez que você enfrenta não é um sinal de abandono divino, mas sim a antessala da sua capacitação? E se esse deserto financeiro for, na verdade, o campo de treinamento de Deus para forjar em você a estrutura necessária para sustentar o peso da promessa que Ele mesmo te fez? Fique comigo, pois vamos desvendar isso juntos. O objetivo deste vídeo é direto. Vamos juntos ressignificar completamente a sua experiência com a dificuldade financeira, trocando a lente do abandono pela lente da formação. A minha promessa para você é que, ao final da nossa conversa, a confusão e a culpa que pesam sobre seus ombros darão lugar a um alívio espiritual profundo e a uma clareza renovada sobre o seu propósito. Você não vai receber uma fórmula mágica para a riqueza, mas algo infinitamente mais valioso: o entendimento de que sua luta não é um sinal de fracasso espiritual, mas pode ser a evidência mais clara de que você está em um processo de capacitação divina. Vamos desvendar, com base nas Escrituras, como Deus utiliza o deserto financeiro não para te punir, mas para te preparar, forjando em você a resiliência e a autoridade necessárias para o próximo nível da sua jornada. Imagine a cena, que talvez seja muito familiar para você. É tarde da noite, a casa está em silêncio e você está em seu momento de maior conexão com Deus. De joelhos, com o coração aberto, você sente a presença dele de uma forma quase palpável. As promessas sobre o seu chamado, sobre o impacto que você vai causar, parecem mais vivas do que nunca. Você sente uma certeza inabalável, uma força que te diz para continuar, que tudo vai valer a pena. Nesse instante não há dúvida, não há medo, apenas a fé pura e a convicção de que você está no caminho certo. Você termina sua oração com um amém confiante, sentindo-se revigorado e pronto para enfrentar qualquer desafio, pois sabe que o Criador do universo está ao seu lado, confirmando o propósito que Ele mesmo plantou em sua alma. Você se levanta, com o peito ainda aquecido por essa experiência, e pega o celular, talvez para anotar uma ideia que surgiu durante a oração. E então, o som frio de uma notificação quebra o encanto. É do seu banco. A mensagem é curta e brutal: saldo insuficiente para o débito agendado. Ou talvez seja o e-mail de um cliente cancelando um projeto, ou a lembrança de um aluguel que está para vencer e você não tem ideia de como vai pagar. Naquele exato segundo, todo o calor espiritual se dissipa e um frio na espinha toma conta. A realidade material, com seus números vermelhos e suas pressões implacáveis, invade o santuário da sua fé. O amém confiante de minutos atrás agora ecoa como uma ingenuidade, e a promessa celestial parece se despedaçar contra o muro de concreto da sua crise financeira. É nesse exato momento de colisão que a verdadeira batalha espiritual acontece. Aquele sentimento de propósito é subitamente confrontado por uma avalanche de questionamentos devastadores. Como isso pode ser real? Se Deus falou comigo, por que a minha realidade grita o contrário? Será que estou sendo tolo? Será que tudo não passa da minha imaginação? A dúvida, o nosso inimigo comum, encontra a brecha perfeita para sussurrar suas mentiras, que você é incapaz, que Deus se esqueceu de você, ou pior, que você nunca teve um chamado de verdade. Essa montanha-russa emocional que vai do céu da promessa ao inferno da escassez em questão de segundos é o campo de provas onde a nossa fé é verdadeiramente testada, e é exatamente sobre esse processo que precisamos conversar de forma honesta
e profunda. Para entender o que Deus está fazendo, precisamos olhar para o padrão que Ele estabeleceu, o seu modus operandi, com aqueles que Ele escolheu para grandes obras. E o padrão é claro: antes do palácio, vem o deserto. Pense nos grandes heróis da fé. Raramente vemos Deus entregando uma promessa grandiosa na mão de alguém que já estava pronto e confortável. Ao contrário, ele parece ter uma preferência pedagógica pela provação. A Bíblia não é uma coleção de histórias de sucesso instantâneo, mas sim um manual de processos de formação. José, Davi, Moisés, Paulo, a lista é imensa. Todos eles compartilham uma biografia marcada por um período de intensa dificuldade, de escassez, de aparente abandono, que serviu como o forno que os moldou para o destino que os aguardava. Entender isso é o primeiro passo para parar de ver sua crise como uma anomalia e começar a enxergá-la como parte de um currículo divino. Vamos analisar o caso de José. Ele recebeu um sonho profético de liderança, uma promessa de que seria grande. E qual foi o caminho que Deus traçou para ele? A rota mais ilógica possível. Vendido como escravo, despojado de sua identidade e depois lançado injustamente na prisão. Do ponto de vista humano, um fracasso total. Financeiramente, ele não tinha nada, era uma propriedade. Mas do ponto de vista de Deus, a escravidão foi sua faculdade de administração na casa de Potifar, e a prisão foi seu MBA em gestão de crises e recursos. Foi na escassez absoluta que ele aprendeu a ser fiel no pouco, a desenvolver a humildade que lhe faltava e a depender inteiramente da sabedoria de Deus para interpretar sonhos e governar. A prisão não foi um desvio do propósito, foi o caminho indispensável para o palácio. Ou pensemos em Jó, um homem que perdeu uma fortuna inimaginável da noite para o dia, não por causa de algum pecado, mas como parte de um teste profundo de fidelidade. A sua dor extrema o levou a um conhecimento de Deus que a sua prosperidade jamais poderia lhe proporcionar. E o que dizer da viúva de Zarefat? No auge da fome, com apenas um punhado de farinha para ela e seu filho, Deus não pede a ela que ore por um milagre, mas que primeiro use o pouco que tem para servir ao profeta Elias. A sua provisão milagrosa foi ativada não pela sua necessidade, mas pela sua obediência no limite da miséria. Esses relatos nos ensinam que Deus está mais interessado em forjar a nossa fé do que em garantir nosso conforto imediato. Então, por que Deus permite a escassez? O primeiro motivo é a formação de caráter. A prosperidade contínua, sem provações, tende a gerar orgulho e autossuficiência. Nós começamos a acreditar que nossos resultados são fruto exclusivo do nosso talento e esforço. A escassez funciona como a mão do oleiro, nos quebrando para nos refazer de uma forma mais humilde e resistente. É no deserto financeiro que aprendemos a mansidão, a paciência e a integridade. Quando você não tem recursos para resolver um problema, precisa desenvolver um caráter que suporte a pressão. Deus usa a falta de dinheiro para remover as impurezas da nossa alma, assim como o fogo refina o ouro, garantindo que a bênção futura não nos destrua com o orgulho, mas nos encontre com um caráter aprovado e pronto para administrar. O segundo motivo é a formação de dependência. Esta é talvez uma das lições mais difíceis para nós. Fomos ensinados a sermos independentes, a corrermos atrás dos nossos objetivos com nossa própria força. A crise financeira, no entanto, nos coloca de joelhos de uma forma única. Ela esgota nossas estratégias, nossos contatos, nossa inteligência. É exatamente nesse ponto de exaustão de recursos próprios que somos forçados a aprender a lição do povo de Israel no deserto, descrita em Deuteronômio 8, que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A escassez nos ensina a orar por provisão com uma urgência real, a confiar no milagre diário e a reconhecer que nossa fonte de sustento final não é nosso emprego ou negócio, mas o próprio Deus. Finalmente, Deus permite a escassez para a formação de autoridade. Essa é a transformação da sua dor em propósito. Toda dificuldade que você supera, toda lição que aprende no vale da humilhação, se transforma em autoridade espiritual para ajudar outras pessoas no futuro. A sua história de superação na crise financeira será a chave que abrirá a prisão da desesperança para alguém que passará pelo mesmo que você está passando hoje. Deus não desperdiça sofrimento. Ele está te matriculando em uma escola de empatia e sabedoria prática. Lembre-se sempre desta verdade poderosa. Ninguém consegue consolar verdadeiramente no palácio com as lições que não aprendeu no deserto. Sua luta atual está credenciando você para um ministério futuro, dando-lhe uma voz que ressoará com autenticidade
na vida de muitos. Eu sei que tudo isso que estamos conversando é profundo e pode estar gerando um misto de alívio e reflexão em você. Se essa perspectiva de que a sua luta é, na verdade, um campo de treinamento divino está fazendo sentido e trazendo esperança ao seu coração, eu quero te fazer um convite. Considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Fazendo isso, você garante que não irá perder os próximos conteúdos, onde continuaremos a aprofundar essa mentalidade de resiliência e propósito, transformando juntos a sua relação com as finanças e a fé. E se você sente que esta mensagem pode ser a resposta que um amigo ou familiar precisa ouvir, deixe o seu like. O seu gesto simples sinaliza para a plataforma que este é um vídeo valioso, permitindo que ele alcance mais pessoas que estão orando por clareza em meio à sua própria crise. Aqui precisamos fazer uma pausa e confrontar um dos maiores mitos que contamina a nossa fé, a ideia de que a aprovação de Deus é medida pela nossa prosperidade financeira. Para quebrar essa falsa crença, olhemos para o apóstolo Paulo. Ninguém duvida do seu chamado, da sua unção ou dos resultados extraordinários do seu ministério. No entanto, ele mesmo escreve em Filipenses que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, sabendo o que era passar necessidade e ter em abundância, ter fome e ter fartura. A grande lição de Paulo não era uma técnica para sair da escassez, mas o segredo espiritual para florescer dentro dela. O que isso nos ensina? Que a verdadeira riqueza espiritual não é ter a conta bancária cheia, mas ter um coração tão plenamente satisfeito em Deus que as circunstâncias externas perdem o poder de te governar. Essa revelação tem o poder de mudar radicalmente a forma como você ora e se posiciona diante da sua crise. A nossa reação instintiva e compreensível é clamar: Senhor, me tira disso, abre uma porta, manda a provisão, acaba com essa humilhação. E não há nada de errado em pedir o socorro do Pai. Contudo, a maturidade que Deus está buscando em você te convida a evoluir para uma oração mais profunda e alinhada ao processo formativo. Que tal experimentar trocar o seu pedido de resgate por uma pergunta de aprendizado? Em vez de me tira daqui, comece a orar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Qual área do meu caráter precisa ser tratada? Qual medo ou autossuficiência precisa ser quebrado? Essa simples mudança transforma você de vítima passiva em aluno ativo na escola do Espírito Santo. Vamos fazer uma projeção, não com planilhas financeiras, mas com a lógica do reino de Deus. Pense em cada dia que você persevera na escassez como um depósito em uma conta de juros compostos espirituais. Hoje você está depositando paciência, amanhã humildade, depois uma fé que foi testada no fogo. O retorno sobre este investimento não será em moeda, mas em algo infinitamente mais duradouro: autoridade. Imagine-se daqui a 5 ou 10 anos. A pessoa que você se tornará, o líder, o conselheiro, o pai ou a mãe, terá uma profundidade e uma sabedoria que não poderiam ser compradas com dinheiro algum. A empatia que você terá para ajudar alguém que está quebrado virá diretamente da memória da sua própria dor. O que você hoje chama de crise, Deus chama de capitalização. Ele está investindo em você a matéria-prima da sua futura influência e relevância. Considere a verdade irrefutável da natureza, que é um reflexo do Criador. Para que uma semente com potencial de se tornar uma árvore gigante e frutífera cumpra seu destino, ela precisa primeiramente ser enterrada. Ela precisa passar por um processo que se parece com a morte, sozinha na escuridão da terra, para que sua casca se rompa e a vida possa brotar. Se você se sente invisível, esquecido, enterrado sob o peso das dívidas e da falta de oportunidades, entenda: você não está sendo descartado, está sendo plantado. Esse ambiente de pressão e escuridão não é o seu túmulo, é o seu solo fértil. Deus, o agricultor perfeito, te colocou exatamente onde você precisa estar para que o seu ego se quebre e o propósito dele possa finalmente germinar e crescer através de você. Este é o clímax da sua transformação. Entender que a intensidade da fornalha é diretamente proporcional ao valor do tesouro que está sendo refinado. O ouro não se purifica em fogo brando. O ourives aumenta a temperatura para que toda impureza, toda escória, venha à superfície e possa ser removida. Se a sua provação financeira está intensa, se o calor está quase insuportável, isso não é um sinal de que Deus te odeia. Pelo contrário, é a prova do valor que Ele vê em você e no chamado que Ele te deu. Ele se recusa a te entregar o peso da sua glória, a responsabilidade de um grande propósito,
em um recipiente que ainda está misturado com orgulho, medo e materialismo. A dor do processo é a garantia da pureza do resultado final. Portanto, a sua luta financeira não é um veredito sobre o seu valor ou sobre a validade do seu chamado. Ela é o seu campo de treinamento sagrado. Lembre-se das lições de hoje. A escassez não é um sinal de abandono, mas de formação. Deus não está te punindo, está te preparando, assim como fez com José, Jó e tantos outros. Sua principal tarefa, ao terminar este vídeo, é mudar sua perspectiva e sua oração. Abandone o clamor de "me tira disso" e adote a postura de um aprendiz perguntando: Senhor, o que queres me ensinar com isso? Se esta mensagem trouxe luz à sua jornada, sua missão agora é ser um farol para outra pessoa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E para selar seu compromisso, comente aqui embaixo: eu aceito o processo. Assim, criamos uma corrente de fé, declarando que nossa identidade vem do propósito de Deus, não das nossas circunstâncias.